Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Exame Nacional de Biologia. Eu já estou na faculdade, eu estou a tirar Biologia neste momento, a licenciatura em Biologia. No entanto, eu dou explicações de Biologia, quero ser professora de secundário de Biologia e Geologia. Portanto, acho que faz todo o sentido eu vir aqui falar um bocadinho com vocês sobre aquelas que eu considero serem as melhores dicas para vocês arrasarem no exame. Dicas essas que eu apliquei e vocês aqui no canal também têm muitos vídeos sobre o exame, porque já na altura eu fazia vídeos, já na altura eu dava dicas, portanto, se for um bocadinho para trás aí para 2021, vocês vão me ver a dar imensas dicas sobre o exame, vão me ver a estudar para o exame, recomendo muito. No entanto, agora que já estou na faculdade, agora que estou a dar explicações, sinto que, para além das coisas que eu já fazia, consigo ainda identificar mais coisas úteis para vocês fazerem, se quiserem ter uma boa nota no exame. E sim, eu sei que vocês também me têm pedido muito, porque na altura vos ajudou eu fazer mais correções de exame. No entanto, isso são vídeos que demoram algum tempo a ser gravados, ok? Que implicam bastante logística, porque são vídeos muito compridos. Portanto, eu estou aqui a estudar a melhor forma de o fazer, também estando na época de exames, portanto, sendo mais difícil fazer esse tipo de vídeos. Eu quero tentar publicar pelo menos um desses até à data do exame e depois provavelmente vou fazer a correção do exame deste ano. Mas pronto, tenho que ter um bocadinho de paciência nesse tipo de vídeos comigo, ok? A primeira dica pode parecer um bocado óbvia, mas eu já me deparei com muitas pessoas que não fazem isto, ok? E isto é importante principalmente se vocês ao longo do vosso secundário não tiveram testes do tipo exames, que por exemplo foi o meu caso. Portanto, se vocês não estão habituados à estrutura do exame, se não sabem como é que é um exame, malta, vocês têm que fazer muitos exames. Obviamente, porque vos ajuda também a praticar a matéria, não é? E é super importante vocês responderem a perguntas do estilo de exame para esse efeito, mas também porque vocês precisam de conhecer a estrutura do exame. Ninguém vai fazer um exame nacional sem saber como é que é a estrutura do exame. Portanto, estudem bem essa estrutura. Acaba por ser mais ou menos igual de ano para ano, a quantidade de grupos, o tipo de perguntas que vêm primeiras, que vêm depois. Basta irem ver os exames mais próximos que foram publicados, porque esses vão ser os exames que provavelmente vão ser mais parecidos ao exame deste ano. Para além disso, eles também já lançaram as cotações, portanto também podem, eu posso deixar esse link até aqui em baixo, também podem consultar as cotações do exame deste ano para terem mais ou menos uma noção da quantidade de escolhas múltiplas que há, da quantidade de respostas abertas que há, porque logicamente as perguntas de escolha múltipla têm sempre mais ou menos a mesma cotação, as perguntas de resposta aberta têm mais ou menos a mesma cotação. Portanto, vocês conseguem já ter uma noção daquilo que vos espera. E isso é super importante quando vocês vão fazer o exame. Portanto, pá, por amor de Deus, façam muitos exames primeiro e tenham a noção de qual é que é a estrutura de exame e mesmo também do tipo de perguntas que saem. Porque normalmente, se vocês começarem a fazer muitos exames, vão começar a perceber que sai sempre o mesmo tipo de perguntas aplicado ao mesmo tipo de matéria. Isto até era uma coisa que eu ia dizer a seguir, mais à frente, neste vídeo. Mas, normalmente, as matérias que são consideradas assim as mais complicadas, do tipo fotossíntese, respiração aeróbia, mitose, meiose, esse tipo de coisas, normalmente saem no exame sempre em forma de escolha múltipla muito aplicada diretamente à matéria. Normalmente é sempre isto que acontece. Por mais que sejam as coisas em que as pessoas até tenham mais dificuldade a compreender, a estudar, se souberem o panorama geral, se souberem o esquema, este tipo de coisas, destes assuntos assim mais difíceis da biologia, vocês chegam muito lá por esquemas, vocês vão conseguir responder às perguntas do exame. O que é mais complicado no exame de Biologia e Geologia? Normalmente é vocês interpretarem aqueles textos enormes que vos aparecem ou as experiências que vos aparecem. Por isso é que é muito importante praticarem muito para estarem habituados a fazer isso. Ok? O exame de Biologia é mais um exame de português do que outra coisa. Muitas vezes as respostas estão todas nos textos, muitas vezes nós erramos as perguntas por falta de interpretação do texto. Portanto, normalmente as mais difíceis são aquelas em que a matéria em si que tu tens que saber é a mais simples de todas, é o mais fácil de sempre. No entanto, aplicar essa matéria ao texto em questão ou ir buscar ao texto aquilo que falta para responderes bem à pergunta, isso é que já é mais complicado.
Portanto, estudem de facto os assuntos mais difíceis com estes esquemas que eu vos estou a dizer. Por exemplo, fotossíntese, respiração aeróbia, saibam os passos, saibam o que é que acontece em cada passo. Vocês não precisam de saber o ciclo de Calvin de cor, não precisam de saber o ciclo de Krebs de cor. Vocês apenas têm que saber o espaço, o panorama geral, aquilo que é formado. É muito importante saberem as reações metabólicas, o que é fosforilação, o que é desfosforilação, em que etapa é que isso acontece, o que é redução, o que é oxidação. Portanto, esse tipo de coisinhas é muito mais importante do que saberem tudo ao pormenor. Não fiquem perdidos nos detalhes, principalmente neste tipo de matérias, que normalmente saem coisas muito diretas àquilo que vocês tiveram a estudar. Para além disso, para interpretarem os textos, enquanto estão no exame e se deparam com um texto enorme do qual não perceberam absolutamente nada, não estão a conseguir tirar nada dali, as minhas dicas. Primeira coisa que eu fazia muito, para mim funcionava, se calhar não vai funcionar para toda a gente, mas é uma dica que eu dou principalmente no exame, que tu não tens muito tempo para estar com grandes interpretações, para estares a ler o texto 1500 vezes, para notares tudo o que é mais importante do texto, pronto, que é uma coisa que eu aconselho que tu faças enquanto estás a estudar. É estares a ler o texto, estares a colocar ao lado um esquema do que é que eles te vão dizendo, principalmente se é um tipo de texto em que uma coisa leva à outra e essa coisa leva à outra, fazer um esquema ao lado, sublinhar as partes mais importantes, colocar definições, ou seja, estudares realmente o texto é super importante quando estás a resolver exames em casa. Sabemos que esse tipo de estudo tão pormenorizado não é possível durante o exame. Portanto, o que é que eu te aconselho a fazer? Vai dar uma vista de olhos às perguntas sobre esse texto primeiro, para saberes em que parte do texto é que te vais ter que focar. Por exemplo, tu lês numa pergunta sobre o contexto tectónico da região, isto mais aplicado a textos de geologia, o contexto tectónico da região, uma falha, não sei o quê. Ok, quando aparecer a falha, eu sei que vou ter que me focar porque vai aparecer uma pergunta sobre a falha. Tipo de vulcanismo, ok, eu vou ter que perceber no texto que tipo de vulcanismo é que estamos a falar. Portanto, no texto, quando estiver a ler, se calhar vou sublinhar as características do vulcanismo que ocorreu para perceber, ok, é efusivo, é explosivo. Esse tipo de coisas são super importantes. E lá está, eu acho que quando lemos as primeiras perguntas e já sabemos aquilo em que vamos ter que focar a nossa atenção, às vezes é muito mais fácil depois irmos ao texto e percebermos a lógica das coisas e focarmos no que é mais importante. E se calhar até mesmo assinalarmos, tipo, ok, aqui está sobre o vulcanismo, aqui fala sobre a falha, não sei o quê. E depois, quando formos à pergunta, sabemos, ok, tenho que ir a esta parte do texto porque é aqui que fala nisto. Para mim, isso resulta muito, para algumas pessoas pode ser confuso, podem se perder, não sei. Obviamente que, lá está, à medida que vão fazendo muitos exames, vão percebendo o que é que funciona para vocês, vão percebendo o que é que não funciona para vocês, vão percebendo, só praticando muito, só fazendo muitos exames, é que vocês vão percebendo como é que é a vossa melhor forma de interpretar os textos, como é que é a vossa melhor forma de resolver o exame. Há pessoas que também preferem fazer primeiro todas as escolhas múltiplas e depois é que vão para as respostas abertas. Há pessoas que preferem fazer um grupo, no final desse grupo voltam e revêem o grupo todo para reverem se as respostas estão corretas, em vez de no final do exame irem rever tudo, que aí já estão baralhados. Portanto, lá está, pratiquem muito para saberem como é que é a melhor forma para vocês de resolver o exame. E aqui, lá está, com tempo, analisando as coisas com calma, o estudo em casa serve mesmo para isso, para vos preparar com calma para a altura do exame. Não é preciso já estarem com o tempo contado da prova, do exame, é suposto vocês terem tempo para tudo. Pelo menos eu acho que, principalmente em relação aos exames de biologia, não costumo ver muitas pessoas a queixarem-se de falta de tempo. Portanto, vocês têm tempo em casa, não é preciso estarem com a pressão da hora, acho que hora e meia, 2 horas, já nem me lembro, para resolver o exame. Outra coisa, relativamente às escolhas múltiplas, eu por acaso até tenho um vídeo aqui no meu canal que é só sobre dicas para responder a escolhas múltiplas. Mas a realidade é que, pelo menos aquilo que eu tenho sentido muito dos exames que tenho visto nos últimos anos, é que normalmente as escolhas múltiplas ou são, lá está, a aplicação direta da matéria, ou são ir buscar um bocadinho de informação ao texto. Se for a aplicação direta da matéria, aí não há muito a fazer, vocês têm que se lembrar daquilo que estudaram, não é? Até podem fazer assim um esquema ao lado daquilo que se lembram para depois aplicar esse esquema à pergunta que está ali a ser feita. Se for ir buscar matéria ao texto, é aquilo que eu já vos disse, façam esse trabalhinho de casa antes, de ir ver as perguntas que vão surgir em relação ao texto e assim já sabem em que parte do texto é que se devem focar. Aquilo que eu reparo é que quase sempre há 2 alíneas ou 2 opções que estão completamente erradas, que não fazem sentido nenhum. A maior parte das vezes, ok?
propositadamente para tu ficares em dúvida entre as outras duas. Portanto, se conseguires excluir logo aquelas que não fazem sentido nenhum, já é meio caminho andado, já estás muito bem. Depois é ficares entre aquelas duas e perceberes qual é que será a que faz mais sentido. Agora, relativamente às perguntas de resposta aberta, normalmente está sempre relacionado com o texto, com a interpretação de texto. Muitas vezes podem ter que acrescentar ali um bocadinho de matéria ou não, vai depender muito, às vezes é exclusivamente a interpretação do texto. No entanto, uma coisa muito importante é, vocês têm que pensar em que pontos é que vocês acham que o examinador quer que vocês batam. Ou seja, e por isso é que é muito importante vocês conhecerem a estrutura da prova. É também importante vocês olharem para os critérios de correção e perceberem como é que as perguntas são corrigidas. E como é que elas são corrigidas, as de resposta aberta? Vocês têm 2 ou 3 ou 4 tópicos em que têm que bater. Se não baterem nesses tópicos todos, não têm a cotação completa, ok? E às vezes esquecem-se de uma palavra, têm logo menos 3 pontos. Portanto, muito importante é vocês pensarem em que pontos é que eu acho que o examinador vai querer que eu bata. Principalmente, isto é muito importante, se a resposta envolver matéria, vocês têm que se lembrar quais é que são as palavras-chave que vocês acham que o examinador quer que vocês batam. Por exemplo, estou-me a lembrar agora de um exame que estava a resolver ontem com uma das raparigas aqui da explicação, em que estava a falar sobre o porquê de ocorrer atividade sísmica recorrente numa certa zona com falhas, numa certa zona de limite convergente, enfim. A resposta em si, todos nós chegamos lá, todos nós sabemos. Há uma grande atividade sísmica porque o sismo resulta de uma grande libertação de energia após o acumular de tensões ao longo do tempo. A rocha atinge o limite de elasticidade por causa dessas tensões acumuladas ao longo do tempo e, portanto, liberta-se energia, não é? Toda a gente sabe. E isto é o quê? Teoria do ressalto elástico, certo? Portanto, quando uma pessoa está a pensar que resposta é que vai dar a esta pergunta, tem que perceber logo, ok, a primeira coisa que eles querem que eu chegue é os sismos estão relacionados aqui com esta zona de falhas ativas, com esta zona de limites convergentes, ok, isso será um dos tópicos que eles vão querer que eu bata. Mas o segundo tópico, provavelmente, vai ser falar sobre a teoria do ressalto elástico para eu mostrar que sei a matéria aplicada a este texto. Portanto, provavelmente o conceito-chave que eu vou ter que dizer aqui é teoria do ressalto elástico, limite de elasticidade, libertação de energia, pensarem em todas as palavras que vocês acham que têm que bater para terem a cotação completa. E às vezes ajuda a fazerem primeiro os tópicos, como se vocês estivessem a fazer o exame, ok? Fazerem lá dos tópicos que vocês acham que vão estar nos critérios de correção e depois fazerem a vossa resposta e, obviamente, pensarem que tópico é que deve vir primeiro e que tópico é que deve vir depois para a vossa resposta fazer sentido. E depois fazerem a resposta tentando bater em todos aqueles tópicos e dizendo aquelas palavras, aqueles conceitos-chave da matéria, ok? Por exemplo, se estiverem a falar sobre rochas magmáticas, sabem que vão ter que dizer consolidação do magma, solidificação do magma, alguma coisa desse género. Se estiverem a falar sobre rochas metamórficas, sabem que vão ter que usar a palavra recristalização. Portanto, lá está, é o que eu digo, não é preciso saberem todos os pormenores da matéria, mas se souberem o panorama geral, se souberem o esquema geral, se souberem estes conceitos importantes, conseguem ter uma boa nota no exame. E outra coisa muito importante é, quando vocês estiverem a corrigir os vossos próprios exames, também serem bastante justos e criteriosos nas vossas correções. Ou seja, eu nesta resposta aberta, será que eu bati mesmo nestes pontos todos ou não? Vocês analisarem bem a vossa resposta, verem porque é que falharam, o que é que podem tentar fazer melhor, é mesmo muito importante. Eu acho mesmo que as pessoas que não têm boa nota no exame, nem é porque não sabem a matéria, é mesmo mais por uma questão de português, de interpretar textos e depois de escrever respostas da melhor forma, com o melhor rigor científico e também batendo em todos os pontos que estão nos critérios de correção. E enquanto estão a estudar em casa, uma coisa que vos pode ajudar muito a chegarem à resposta certa, chegarem aos tópicos, até pode ser vocês muitas vezes tentarem explicar primeiro em voz alta aquilo que vos está a ser pedido na pergunta, para depois saberem como estruturar bem uma resposta. É muito importante vocês saberem passar para o papel aquilo em que estão a pensar, porque um dos erros que eu também, ou uma das dificuldades que eu mais reparo nos alunos, é que eles muitas vezes até sabem dizer tudo tintim por tintim daquilo que é preciso ser dito. No entanto, eles não sabem transcrever para o papel aquilo em que estão a pensar da melhor forma. Portanto, se calhar primeiro explicarem em voz alta as coisas e depois pensarem em tópicos que têm que dizer e formular uma resposta a partir desses tópicos da forma mais completa
possível. Se vocês precisarem de ajuda a corrigir as perguntas, pá, vocês têm sempre os vossos professores que de certeza que estão aí para vos ajudar. Podem sempre dizer, olha, acha que esta resposta que eu estou a dar é boa? É que eu estou a estudar para o exame, aqui a corrigir as minhas respostas e não sei muito bem até que ponto é que está completo ou não. Pá, acho que é sempre uma boa forma, ou mesmo entre colegas, ajudarem-se nesse aspecto, porque eu sei que pode ser uma coisa um bocadinho mais complicada de se fazer individualmente, de ter esse critério individualmente. Mas pronto, olhem, eu acho que as minhas dicas são muito estas. Resta-me desejar muito boa sorte para o exame. Qualquer dúvida que vocês tenham, também comentem aqui em baixo. Podem também mandar uma mensagem privada no Instagram. Se tiverem dúvidas pontuais, coisas que gostassem de perceber melhor, mas que sejam assim pontuais, obviamente, malta, também podem mandar mensagem que eu respondo. E pronto, olhem, acho que é isto. Um beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!